Bom dia, graça e paz, irmãos. É uma bênção estar aqui com os irmãos esta manhã, poder levar para sua casa e deixar aqui comigo também o estudo da Palavra de Deus neste domingo de manhã. Nós queremos estudar hoje 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12. Vamos orar? Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós através da Tua palavra, avive as nossas almas, avive o nosso espírito, aviva-nos, ó Deus, através da Tua palavra, que vamos estudar agora. Isto te pedimos para a glória do nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no domingo passado, nós falamos sobre 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, a prática da santidade. Hoje de manhã, nós queremos tratar sobre a prática do amor fraternal. Continuando, então, o estudo que estamos fazendo na primeira epístola, ou na primeira carta aos Tessalonicenses, vamos hoje para o capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Muito bem, queridos irmãos, a prática do amor fraternal. É esse o assunto deste pedaço do texto de 1 Tessalonicenses 4, ok? Desta perícope, né? Então, nós queremos tratar sobre o amor fraternal esta manhã. O amor é um atributo divino. Lembram que domingo passado falamos que santidade é atributo divino que Deus comunica, ou que Deus reparte, que Deus permite que seu povo usufrua. O amor também. O amor é dom de Deus, o amor é Deus. Deus é amor, diz a palavra de Deus. Amor é a essência de Deus, e este é um atributo que também Deus comunica. Deus reparte com o seu povo, com os seus filhos, com os eleitos. E o Senhor Jesus Cristo é a manifestação viva do amor de Deus. Foi Jesus Cristo quem ensinou e ordenou que os seus seguidores, seus discípulos, amem uns aos outros. Ele quem disse que o mundo saberia que somos discípulos dele se tivéssemos amor uns aos outros. Pense, Jesus disse isto: o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele escreveu um capítulo inteiro em sua carta aos Coríntios,
falando sobre a supremacia do dom do amor. E lá nesse capítulo, de 1 aos Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Que tremendo, né? Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, está escrito isto. Nosso assunto de hoje, então, é a prática do amor fraternal. Em primeiro lugar, a prática do amor fraternal é um mandamento. Nós vemos aqui no texto que praticar o amor é um mandamento, A prática do amor não é uma opção. A prática do amor é um mandamento. Você e eu não temos opção de amar ou não. Nós temos o dever, a obrigação, o mandamento dado pelo próprio Deus a você e a mim, de que devemos praticar o amor. Precisamos praticar o amor. Isto é um mandamento. No texto que acabamos de ler, o apóstolo diz assim: estais por Deus instruído que deveis amar. Que lindo, não? Estais por Deus instruídos de que deveis amar uns aos outros. Isso é maravilhoso. Então, essa instrução de que devemos amar uns aos outros, ela vem de Deus. Ela não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não é de nenhuma outra denominação evangélica. Esta instrução não diz respeito a grupo nenhum. Essa instrução vem de Deus. Essa instrução é do próprio Deus para os seus filhos, a você e a mim, que somos filhos de Deus. Nós recebemos da parte de Deus essa instrução. Como, pastor? Você me perguntaria como? Por isso, mais uma vez, falo, precisamos ler a Bíblia. Aliás, esses dias de quarentena, esses dias nos quais estamos guardados dentro da nossa casa para evitarmos a propagação desse novo vírus aí, o coronavírus, nesses dias nós deveríamos estar aproveitando muito esse tempo para lermos a Bíblia ainda mais. Então, quando lemos a Bíblia, quando lemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós percebemos as instruções dele, do Senhor Jesus, para nós, a respeito da prática do amor. Ele disse, por exemplo, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Vocês já pensaram? O Senhor Jesus disse isso lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, está escrito isto: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, é o mandamento do Senhor. E esse mandamento do Senhor tem como base o próprio amor que ele demonstrou e que ele praticou em nosso favor. O Senhor Jesus Cristo foi alguém que praticou o amor. Ele praticou o amor por nossa causa. E nós devemos praticar o amor em obediência ao mandamento dele, não é? Isto vos mando,
disse Jesus, que vos ameis uns aos outros. João 15:17, o Senhor Jesus diz, isto vos mando, 2 pontinhos, que vos ameis uns aos outros. Então o Senhor Jesus está sendo bem claro, este é mandamento meu, eu estou mandando você, igreja, você, José Augusto, você, irmão e irmã, filho de Deus, o Senhor Jesus está dizendo a nós, isto eu mando a vocês, amem uns aos outros. O Senhor Jesus Cristo também disse, aquele que ama seu irmão, permanece na luz. Aliás, o evangelista João, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 10, João diz, aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então, a prática do amor, a prática do amor fraternal é um mandamento que o Senhor Jesus deu a mim e a você. Por isso, nós devemos praticar, e é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui em 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12, a prática do amor fraternal. Segundo, a prática do amor fraternal deve ser progressiva. A prática do amor fraternal deve ser progressiva. Lembram? Semana passada, quando falamos do versículo 1 ao versículo 8, falando sobre a prática da santidade, o apóstolo estabelece a mesma coisa, que na santidade nós devemos crescer, devemos progredir em santidade. Hoje, estamos vendo do versículo 9 ao versículo 12, de 1 Tessalonicenses 4, que na prática do amor também nós precisamos crescer, nós precisamos progredir. A prática do amor fraternal deve ser progressiva. Observe o versículo 10 e o versículo 11. O apóstolo diz assim, exortamos a progredirdes cada vez mais. O que é progredir cada vez mais? Nós amamos ontem, permanecemos amando hoje e amando mais. Amanhã permaneceremos amando e amando ainda mais, porque precisamos progredir nisso. Como é que progredimos na prática do amor de Deus? Pense, meu irmão, minha irmã, quantas coisas você tem feito por amor a uma pessoa? Quantas coisas você faz por amor ao seu esposo ou à sua esposa? Quantas coisas você faz por amor aos seus filhos? Quantas coisas você tem feito por amor a uns parentes, familiares? E aí você pensa, puxa, eu já tenho feito bastante. Não, ainda não fez bastante, porque a palavra de Deus está nos ensinando hoje que é para progredirmos. Então nós devemos progredir, nós devemos aumentar nisso, nós devemos crescer nisso. Nós não podemos desistir de amar as pessoas, tá bom? Não podemos desistir na prática do amor. Um progresso diligente. O apóstolo Paulo usa aqui a palavra diligência, falando diligenciardes, Diligência, um progresso ativo, um progresso zeloso, um progresso aplicado. Então, vamos progredir na prática do amor, sendo ativos nisto. Vamos ficar atentos onde é que nós precisamos manifestar o amor. Onde é que temos que continuar amando? Onde é que temos que manifestar amor ainda mais? Com quem nós precisamos praticar o amor ainda mais? Aumentar a dose de amor e multiplicar a dose de amor e permanecer triplicando essa dose de amor. Sim, nós precisamos ser diligentes, ativos, zelosos, aplicados na prática do amor fraternal.
Ele diz que nós devemos cuidar das nossas coisas, não é? Cuidar das minhas tarefas, cuidar daquilo que me pertence. Ele fala, né? Cuidar do que é vosso, né? É um cuidado que eu tenho que ter, ou como que uma tarefa que eu tenho, uma missão que eu tenho, um serviço que é meu, é um serviço meu, é uma missão minha, é uma tarefa minha. Por isso ele diz, cuidar do que é vosso, não é? É minha tarefa esse trabalho da prática do amor, esse trabalho da tarefa de amar, essa missão de amar, o trabalho da missão de amar, não é? Isso é meu, é seu, é nosso, e nós devemos trabalhar isto com muita diligência. E, sem dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo está falando trabalhar com as próprias mãos, no sentido de trabalho mesmo, trabalho secular, o trabalho que granjeia, que traz o pão, que traz o salário. Sim, ele está falando disso. Mas não podemos esquecer que o contexto deste trabalhar com as próprias mãos é o amor fraternal. O assunto que marca toda a direção do apóstolo aqui é a prática do amor fraternal. É por causa do amor que eu vou trabalhar com as próprias mãos, é por causa do amor que eu vou trabalhar para cuidar das minhas coisas, para cuidar das minhas tarefas. É em amor que eu preciso trabalhar para não ser pesado para o outro. É por causa desse amor que eu vou trabalhar para ter um meu sustento, mas para ter um pouco mais para que eu possa repartir com aquele que necessita. É por causa do amor que eu trabalho pensando que este salário que eu recebo, por causa do trabalho das minhas próprias mãos, pode um pouco deste meu salário ser ofertado para ajudar aqui ou ali, para ajudar um campo missionário, por exemplo. É por causa da prática do amor que trabalhamos com as próprias mãos, a fim de que esse amor se manifeste na vida de pessoas. A prática do amor fraternal deve ser progressiva. Nós precisamos progredir na prática do amor fraternal. Então, nós vimos que, em primeiro lugar, a prática do amor fraternal é um mandamento. Em segundo lugar, a prática do amor fraternal deve ser progressiva. Nós precisamos progredir nisso. Terceiro, a prática do amor fraternal traz dignidade. Traz dignidade. Esta é uma outra palavra que ele usa aqui no texto, dizendo que vos porteis com dignidade. Dignidade. Ele usa as palavras que vos porteis. Está falando sobre um porte, não é? Um comportamento, um estilo de vida, ações semelhantes à do mestre. É disto que ele está dizendo, que vos porteis, que tenhamos este comportamento, que tenhamos esse estilo de vida, que sejamos, que nos apropriemos das mesmas ações que o Senhor Jesus Cristo apropriou-se para manifestar o amor fraternal. A prática do amor fraternal traz consigo esta dignidade para o cristão, traz essa dignidade para o discípulo de Cristo. A prática do amor fraternal, o cuidar das suas próprias coisas, cuidar da sua missão, trabalhar com as próprias mãos para ter para você e para acudir o outro. A prática do amor fraternal vai trazer esse porte digno, esse comportamento, esse estilo de vida, essas ações que se assemelham às ações do Mestre Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 4, versículo 13, quando Pedro e João foram levados diante do Sinédrio, eles se portaram
com intrepidez. E as autoridades, sabendo que aqueles homens eram iletrados e incultos, ficaram admirados pela maneira como eles se portaram. E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A maneira que eles se comportavam, a maneira como eles falavam, o estilo de vida deles, as ações semelhantes à do Mestre, indicaram para aquelas autoridades que aqueles homens, iletrados e incultos, estiveram com o Senhor Jesus. Haviam estado com o Senhor Jesus. Haviam absorvido o mesmo comportamento do Senhor Jesus, o mesmo estilo de vida do Senhor Jesus, o mesmo estilo de fala do Senhor Jesus, as mesmas ações do Senhor Jesus Cristo. E aquelas autoridades ficaram admirados e reconheceram que aqueles homens haviam estado com o Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo nos fala aqui que eles deveriam portar-se dessa maneira para com os de fora. Ele fala, para com os de fora. Quem são esses de fora? Os de fora são os nossos amigos, são familiares que ainda não obedecem à fé, os que nos observam, que estão de olho em nós, aqueles que estão atentos, nos observando para nos recriminar ou para nos criticar, aqueles que vivem atentos para o nosso comportamento, para o nosso porte, para o nosso estilo de vida, a fim de incomodarem os novos da fé, quando nós, os mais velhos, damos mau exemplo, quando não praticamos o amor. Aqueles estão atentos para incomodarem os mais novos na fé, dizendo, está vendo? Aí, não é crente? Aí, olha como é que se comporta, olha como é que vive, olha como é que faz, não ama, não é? Eles estão prontos para nos apontar o dedo, e às vezes, mostrar para os novos na fé, a nossa falha, a nossa falta de prática do amor fraternal, e assim causar problemas e enfraquecimento naqueles que são mais novos, naqueles que ainda estão começando o caminhar com o Senhor Jesus. Por isso, nós precisamos estar atentos e praticarmos o amor fraternal com dignidade, com este comportamento, com este estilo de vida que é próprio do Senhor Jesus Cristo, e é próprio dos filhos e discípulos do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo ainda diz assim, de nada venhais a precisar, ele diz, de nada venhais a precisar. Ele está falando de necessidades que são supridas. Este é o resultado da prática do amor. Quando nós trabalhamos com amor, quando cuidamos do que é nosso, quando trabalhamos com as próprias mãos para ter o que é necessário para nós, mas pensando em repartir com os outros, o resultado é o suprimento de necessidades. Deus se encarrega de suprir as necessidades dos seus filhos, daqueles que vivem na prática do amor fraternal. E através de nós, Deus também cuida e supre a necessidade de outros, porque à medida que nós vamos praticando o amor fraternal com dignidade, as necessidades nossas e as de outros são supridas por esse Deus tão maravilhoso que nós temos e nós servimos. Portanto, necessidades supridas é resultado da prática do amor fraternal. Certamente, a prática do amor leva a ações que suprem necessidades, mas também a obediência na prática do amor resulta nesse cuidado amoroso e supridor do Deus que nós servimos
e que a palavra dele nos revela que ele é amor. Ele é amor. Esse Deus supre as nossas necessidades. Queridos irmãos, pensando neste texto de 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12, depois de termos visto o que o apóstolo está ensinando aqui, concluímos: a prática do amor fraternal é um mandamento do Senhor da igreja. A prática do amor fraternal exige progresso nisso. A prática do amor fraternal dignifica o discípulo. Vamos aplicar isso? A palavra de Deus tem o poder de penetrar profundamente em nós e revelar o que está no mais íntimo do nosso ser. Diante do que aprendemos aqui com esse texto, quero convidar você que está aí em casa a responder a si mesmo as seguintes perguntas. Responda para você. Primeira pergunta: estou obedecendo o mandamento de amar como Jesus amou? Primeira pergunta: estou obedecendo o mandamento de amar como Jesus amou? Segunda pergunta: estou trabalhando duro para progredir e crescer na prática do amor? Segunda pergunta: estou trabalhando duro para progredir e crescer na prática do amor? Terceira pergunta: quero ter esse porte digno para com os de fora? Quero ter esse porte digno para com os de fora? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Que o Senhor te abençoe. Bom domingo.